Fala, criatura do mundo geografia, do mundo edu, criatura do mundo. Sim, você que está aí assistindo essa nossa videoaula e que nós vamos falar do que hoje? Do que? Das regiões? Então vamos falar das características socioeconômicas das regiões brasileiras. Vem comigo e a gente vai saber tudo sobre as regiões do nosso país. Exatamente isso, criatura. A gente vai falar hoje sobre as características gerais, as características socioeconômicas das regiões brasileiras. E vamos tirar por base a regionalização do IBGE. Dependendo da sua região, você pode ter um vestibular mais voltado para as características regionais e aí, claro, você se apega um pouquinho mais na sua região. No geral, o que a gente vai trabalhar nesse vídeo hoje são aquelas regiões que o IBGE classifica: Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Sul. Tá ligado? Primeira região que a gente vai falar, criatura, é da região Norte, a maior região brasileira. E nós vamos falar da região Norte, que se caracteriza muito por um clima predominantemente equatorial e com a vegetação basicamente dominada pela floresta amazônica. Nem toda a região norte é só floresta amazônica, mas a maior parte sim se caracteriza pela floresta amazônica. Cuidado, criatura, porque geralmente a gente pensa que na região norte tem menos população. Na verdade, a região centro-oeste tem menos população. Isso faz com que a região norte, que é a segunda com menor população, porém com a maior área entre todas as regiões brasileiras, seja menos povoada, mas não a menos populosa. É a menos povoada porque ela apresenta um pouquinho menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Uma região gigante, com pouca gente, pouco processo de povoamento, muito para o interior do continente. Foi a última região a ser ocupada, as últimas fronteiras a serem demarcadas. Inclusive, a região amazônica é vista pelo governo durante todo o período militar como a fronteira agrícola, como a fronteira demográfica, como a fronteira do capital. Essa era a definição da região amazônica para o governo. Região de expansão das fronteiras brasileiras, ocupação das fronteiras brasileiras, também no sentido político. Criatura, essa ideia de usar a Amazônia como característica econômica, de ganhar mais dinheiro, de expandir a economia brasileira para aquela região, não é uma coisa nova. Pelo contrário, já foi muito mais forte em décadas passadas. Olha essa imagem, um cartaz do Ministério do Interior durante o período militar. Lê o que diz ali: chega de lendas, vamos faturar. A região amazônica precisa estar integrada às demais regiões brasileiras. Aquele monte de mato, aquele monte de índio, significa um entrave para a economia brasileira. Cuidado, não é o Giba que está falando isso. É o governo militar. Por muito tempo se pensou na região amazônica como um problema, como um empecilho, como um obstáculo ao desenvolvimento brasileiro. O que nós enfrentamos hoje nada mais é do que décadas de abandono das políticas públicas em relação à região amazônica. A região não tinha como um principal objetivo um desenvolvimento ou uma ocupação sustentável, e sim expandir uma economia urbano-industrial, daí a importância de alguns objetivos como a Zona Franca de Manaus, criação de um polo industrial que ainda hoje é um dos principais polos industriais do país, no meio da floresta amazônica, como objetivo para atrair mão de obra, para atrair processo de povoamento, e doação de terras, financiamento de terras muito baixo custo para que
você tivesse a ocupação. Chega de lendas, vamos usar a Amazônia economicamente. Criatura, cuidado se você ainda não sabe direitinho o que é Zona Franca de Manaus, você fica se perguntando o que é a Zona Franca de Manaus, onde é que fica a Zona Franca de Manaus, como é que eu faço para trabalhar na Zona Franca de Manaus? Bom, você tem que pensar que essa tal de Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 como um dos objetivos de isenção fiscal, incentivos fiscais para empresas montadoras, empresas de produtos leves. Exatamente isso, bens de consumo. A ideia era atrair empresas para o Brasil, empresas do setor de bens de consumo. E cuidado, a ideia nunca foi produzir na Amazônia uma indústria a partir das suas próprias matérias-primas. E nem aproveitando o mercado consumidor local, muito menos a mão de obra local. A ideia era um processo de povoamento, um processo de integração da Amazônia à economia urbana industrial. Porque se você for analisar qual é a base da produção industrial da Zona Franca de Manaus nesse gráfico, você vai perceber que são eletrônicos, motos, produtos químicos, viu? Não são matérias-primas locais. Senão, na Zona Franca de Manaus, estariam fazendo motocicletas de madeira. Nos últimos anos, a ideia de expansão da fronteira agrícola também vem crescendo muito. E, obviamente, que vem crescendo junto de um processo de devastação natural, processo de desmatamento da Amazônia, naquele que é chamado de Arco do Desmatamento ou Arco do Fogo, que é o contato entre essa região da Amazônia com a região do Cerrado. Por ali nós temos grande parte da expansão da soja e dos bovinos para a região amazônica. Um outro ponto que chama atenção na região amazônica é a mineração, sobretudo no sul do Pará, com o projeto Grande Carajás, exploração de ferro e outros metais na Serra dos Carajás, e também a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará, no Rio Tocantins, para que a mineração tivesse energia. Ainda hoje a usina de Tucuruí é a segunda maior usina brasileira e a maior usina hidrelétrica 100% em território nacional, já que a maior, a usina de Itaipu, é uma usina dividida com o Paraguai. Entendeu agora, criatura, um pouquinho mais sobre a região norte? Espero que sim. Em festa de rodeio, não dá pra ficar. Criatura, agora é hora de falarmos da região centro-oeste do Brasil, formada pelo Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. É a região que hoje é considerada o celeiro do país. Isso mesmo, toda vez que a gente falar na região centro-oeste, a gente vai falar do agronegócio. É hoje a região que mais produz soja no Brasil. Está aqui o gráfico dos estados que mais produzem soja. Você vai perceber que o estado do Mato Grosso é o estado líder na produção de soja no Brasil. E também é a região com maior número de cabeças de gado no país. Está aqui o gráfico. Sendo que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul são os líderes no gado bovino brasileiro. Além disso, criatura, nós temos nessa região a menor população entre todas as regiões brasileiras. Sim, aproximadamente 15 milhões de brasileiros vivem na região centro-oeste, mas sua população por quilômetro quadrado está por volta de 9 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, menos populosa, mas não a menos povoada. Entendeu? Essa foi a região centro-oeste do Brasil. E agora é hora de falarmos da região nordeste do Brasil, a segunda região com maior população entre todas as regiões brasileiras. Essa é a região que é mais fácil de se entender a partir das suas 4 sub-regiões. Tá vendo esse mapa aqui?
Essas são as sub-regiões nordestinas. Bem no litoral, a zona da mata, região da Mata Atlântica. Depois uma faixa de transição, chamada agreste. Depois nós temos o semiárido, que é a maior sub-região nordestina. E por último, uma região de transição com a Amazônia, chamado meio norte. E agora, criatura, imagina que eu faça um corte nesse mapa. Aqui. Vamos entender o relevo da região nordeste a partir desse corte. Criatura, imagina então que este aqui seja o relevo nesse corte que a gente fez no mapa. Aqui nós temos o oceano, uma região litorânea, uma região um pouquinho mais elevada, o Planalto da Borborema, uma grande depressão, a depressão sertaneja, por aqui, ó. E aqui, novamente, um planalto, Planalto do Parnaíba, que é um planalto da transição para a Amazônia. Gente, nessa região litorânea, aqui, nós teremos a zona da mata, a região da Mata Atlântica. Aí nós temos a maior parte da população nordestina, as principais cidades da região nordeste. Nós temos aí uma produção que desde o processo colonial brasileiro se baseia na monocultura de exportação. Primeiro a cana-de-açúcar, mais tarde nós vamos ter o fumo, nós também vamos ter um pouquinho de cacau. Sim, nessa região, apesar de nós termos a maior parte da população nordestina, nós temos uma produção agrícola voltada para a exportação, as plantations. Segunda sub-região nordestina, o agreste. Aqui, essa região mais elevada, no topo dos planaltos, nós vamos ter nessa região um clima de transição entre a Caatinga e a Mata Atlântica, entre um clima bem úmido do litoral e a região do sertão, onde nós vamos ter a Caatinga. Nessa região, nós vamos ter a maior parte da produção dos alimentos da região nordeste. Exatamente isso. Nessa região do agreste, nós vamos ter a maior parte dos alimentos consumidos pelos habitantes da região sendo produzida aqui. Então, cuidado! No litoral se produz para exportação. E o que se come no litoral geralmente é produzido no agreste, uma policultura comercial. Já no interior, na região da depressão sertaneja, a região da depressão do Rio São Francisco, nós vamos ter o grande sertão nordestino, região de clima semiárido, a região da Caatinga. Nessa região nós vamos ter uma agricultura de subsistência, nessa região nós vamos ter uma pecuária extensiva, nós vamos ter aí, sim, cuidado, policultura, mas não é voltada para o comércio. Até temos algumas ilhas de eficiência, sobretudo no Vale do São Francisco, mas no geral o sertão se destaca pela produção voltada para o consumo familiar, em pequenas propriedades voltadas para a subsistência. E nesse outro planaltinho, o final da nossa região, nós vamos ter o Planalto do Parnaíba, a região que serve de transição entre a Caatinga e a Amazônia, a região chamada de Meio Norte, a região chamada de Mata dos Cocais, baseada em extrativismo vegetal do babaçu e da carnaúba, principalmente aquela região do Maranhão e um pedacinho do Piauí. Certo, criatura? Bom, não entendeu um pouquinho, perdeu um pouquinho daquele mapa? Olha no plano de estudos, vai ali e olha no nosso material de apoio, ali a gente tem todas as imagens que estão aqui nesse vídeo. Cuidado, criatura, porque se te perguntarem quais são as regiões industriais mais importantes da região Nordeste, você vai dizer que são as 3 principais regiões metropolitanas. Salvador, com o polo petroquímico de Camaçari, com a refinaria da Petrobras chamada de Landulfo Alves. Nós também temos em Salvador uma grande produção automobilística naquela região. Já um pouquinho mais para o norte, nós vamos ter a região de Recife e Olinda. Nós vamos ter ali o polo portuário de Suape e no Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, o Porto de Pecém e o polo de Maracanaú. Além disso, nós temos também Natal, Maceió, nós temos Petrolina, Juazeiro, outras regiões, mas os 3 principais polos industriais da região Nordeste são esses que eu acabei de te falar. Tá ligado, criatura?
Criatura, agora nós vamos falar sobre a região Sudeste, o coração econômico do Brasil. Nós vamos falar sobre a região que é a mais populosa, a mais povoada, a mais urbanizada, a que tem o maior PIB entre todas as regiões brasileiras. Olha só esse mapa aqui, ó, da participação do PIB entre todos os estados. Olhem o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o de Minas Gerais. Vejam como essa região é a mais rica. Vejam que essa é a região mais importante no PIB brasileiro. E os três principais pontos que representam algo para o PIB dessa região são as regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Também muito importante para o produto interno bruto dessa região, as duas principais regiões portuárias desse local, que são o Porto de Santos, principal porto de produtos industrializados no Brasil, que fica no estado de São Paulo, e o Porto de Tubarão, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, um dos principais portos de exportação de produtos minerais do país. Além disso, nós vamos ter a agropecuária como um importante processo produtivo da região, onde nós vamos ter o café, nós vamos ter cana-de-açúcar, laranja e bovinos, sobretudo os bovinos leiteiros, o gado leiteiro de Minas Gerais. No que diz respeito à exploração mineral dessa região, nós vamos ter no estado de Minas Gerais o quadrilátero ferrífero, com grande exploração de ferro, com até 80% do ferro consumido internamente no nosso país, que vai para importantes zonas industriais do estado do Rio de Janeiro e também para a região metropolitana de São Paulo. E também é nessa região que nós vamos ter a maior exploração de petróleo entre todas as regiões brasileiras, na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, sem falar da grande reserva pré-sal, a Bacia de Santos, que pega o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, São Paulo e também um pedacinho do Paraná e de Santa Catarina. Cuidado, criatura! Essa é uma região extremamente dinâmica, é uma região extremamente importante para a economia do país, é onde nós temos a maior parte da população brasileira, é onde nós temos o coração econômico do nosso país. Bom, criatura, falta agora falarmos da última região do país. Última na nossa ordem, a menorzinha, a região sul do país. Menor em área, mas a segunda maior na produção econômica, só atrás do Sudeste. E a terceira em população, só atrás do Sudeste e do Nordeste. A região sul, uma região extremamente importante para as intenções econômicas do Brasil, já que é a região que faz fronteira com os parceiros do Mercosul, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Cuidado, criatura, porque essa é uma região importante. Nós temos três principais polos industriais, a região chamada de Eixo Porto Alegre e Caxias do Sul, a região metropolitana de Curitiba e o Vale do Itajaí. Lembra que Santa Catarina não tem na sua capital a principal produção econômica, e sim no litoral norte, numa região chamada de Vale do Itajaí. No que diz respeito à produção agropecuária, essa região baseia a sua indústria na produção agropecuária, então beneficiando os produtos agropecuários ou produzindo maquinário agrícola. Nós vamos ter a soja, o trigo, a carne bovina, a uva, nós também vamos ter o fumo, o arroz. Vamos lembrar que mais da metade do arroz do Brasil sai do Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que mais da metade do trigo, na verdade 66% do trigo brasileiro, sai do Rio Grande do Sul e do Paraná. Vamos lembrar que a produção agropecuária do Sul é extremamente importante para a economia nacional. Vamos lembrar também da energia, a produção de energia dessa região, sobretudo por causa de uma usina, eu acho que você já deve ter ouvido falar, a usina hidrelétrica binacional de Itaipu, no estado do Paraná, no Rio Paraná,
na fronteira com o Paraguai, metade dela é brasileira, metade é paraguaia. O Brasil usa toda a parte que lhe cabe, o Paraguai usa apenas 10% e vende o resto ao Brasil. Cuidado também com uma região chamada de Porto de Rio Grande, principal porto da região sul do Brasil, um porto importante para a exportação de soja, exportação de fumo, para a exportação de produtos agrícolas no Brasil. E também, gurizada, vamos lembrar que essa região é a região de maior introdução de mão de obra imigrante. Portanto, entre todas as populações das regiões brasileiras, é aquela que apresenta a maior parcela de população branca. Então, criatura, além das características regionais, além dessas particularidades regionais, nós também temos que entender uma região com a outra, tentar entender um conjunto chamado Brasil. No geral, as melhores condições de vida estarão na região sul e na região sudeste. Melhor educação, melhor condições de saneamento, melhor alfabetização, melhor distribuição de renda e de terras. Já na região nordeste nós vamos ter geralmente as piores condições, maior taxa de analfabetismo, a pior taxa de pobreza. Nós vamos ter naquela região a maior mortalidade infantil do Brasil, as piores condições. Isso reflete um passado de intensa exploração do solo e da população. Vamos lembrar que a região Nordeste foi a que teve a maior introdução de mão de obra escrava. Vamos lembrar que a região Nordeste foi aquela que teve a população mais marginalizada no final do século XIX, quando nós tivemos a extinção da escravidão no Brasil e a não absorção dos antigos escravos no mercado de trabalho. Consequentemente, nós tivemos naquela região a terra mantida nas mãos de uma pequena oligarquia, de um pequeno grupo de grandes fazendeiros e a maior parte da população vivendo à margem do processo econômico. Isso se reflete até hoje nas piores condições de vida entre as regiões brasileiras. Já a região que teve maior introdução de imigrantes, pequenos proprietários, têm uma melhor estrutura fundiária e, por conta disso, uma melhor distribuição das terras e da renda. Região Sul e região Sudeste. Já as regiões Norte e Centro-Oeste são regiões de um passado não tão distante de ocupação, uma ocupação relativamente recente que, obviamente, não traz tantos problemas sociais assim. Porém, uma estrutura baseada no latifúndio faz com que essa região tenha problemas, sim, mas problemas que ainda não são tão estruturais quanto as demais regiões brasileiras. Tá certo, criatura? Eu espero que eu tenha contribuído para que você arrebente na sua prova, independente da região que você esteja. Até um próximo vídeo, até um próximo momento. Tchau! É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar. Hey!